Fala pessoal, e nesse vídeo a gente vai ver o que a oposição tá falando sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro, o que a base do governo tá colocando, o que os professores universitários estão falando e o que o Supremo Tribunal Federal se posicionou. Então vamos assistir aí pessoal, e antes de mais nada, deixa a sua opinião, compartilha e se inscreve no canal, que é muito importante pra gente ampliar o alcance. Bora pro vídeo aí galera. Nós estamos começando agora uma ação na Câmara e no Senado, ocupando as duas mesas diretoras, e não sairemos de ambas mesas até que os presidentes das duas casas se reúnam para buscarmos resolver um problema de soberania nacional. O Congresso Nacional foi emudecido. O Congresso Nacional está tendo todas as suas prerrogativas retiradas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, que do alto da sua toga de ministro do STF, decidiu não respeitar mais a Constituição brasileira. E ao longo dos últimos meses vem produzindo perseguição política com a toga de magistrado. Ele é um violador de direitos humanos. Desde a Segunda Guerra Mundial, os países democráticos do mundo não toleram violadores de direitos humanos. E o Congresso brasileiro, na figura do líder da oposição que está na cadeira aqui, de presidente da Câmara dos Deputados, a oposição na Câmara e no Senado, a partir de agora, ocupam ambas as mesas e não sairemos daqui até que os presidentes de ambas casas busquem uma solução para pacificar o Brasil. Obrigado. Vou ser bem breve. Apesar dos horrores que nós estamos presenciando agora dentro do plenário da Câmara dos Deputados, um sequestro do parlamento brasileiro pela extrema-direita, é importante que a nação, que o país e que o povo observe o que está acontecendo aqui. Uma ala de deputados que querem colocar os interesses de uma família, que querem colocar os interesses de uma única pessoa, o ex-presidente da República, que articulou um golpe contra a democracia, planos para assassinar ministro, presidente e vice-presidente acima dos interesses do povo brasileiro. O que a extrema-direita hoje faz é assinar a sua cumplicidade com o golpe e dizer que o parlamento deve ser parado enquanto as instituições democráticas não se curvarem às exigências de Jair Messias Bolsonaro, que atacou contra esta casa, que planejou a invasão dos três poderes. Nós estamos presenciando um ato criminoso, covarde, mas profundamente simbólico ao Brasil. Enquanto o governo e a maior parte dos deputados e deputadas querem trabalhar pela redução dos impostos, querem avançar com o fim da escala 6x1, aqueles que planejaram um golpe à democracia sequestram a mesa da presidência e impedem os trabalhos de serem continuados. O povo brasileiro já disse no último Datafolha ser contra, não votar em candidatos que apoiem a anistia para golpistas. E agora estão sentados lá aqueles que não só apoiam a anistia para golpista, mas aqueles que atentam contra a democracia e atentam contra o direito do povo. A cada hora parada neste parlamento é o povo brasileiro que perde os seus direitos. E eles fazem esse gesto simbólico de fecharem a boca, mas na verdade é a nossa boca que eles estão calando. É a boca da democracia que eles estão calando. E o parlamento não irá se curvar à vontade, aos desejos da família Bolsonaro. Esta não é a casa da família Bolsonaro. Esta é a casa do povo brasileiro e da democracia. Os trabalhos têm que continuar e o Brasil precisa avançar. Sem anistia para golpista, vamos pautar as agendas de interesse do povo brasileiro e tirar os saqueadores golpistas da democracia da cadeira da presidência. Olha só que coisa absurda, olha só, mostra lá, ó. Eles ocuparam a mesa
Primeiro fizeram uma coisa boa, botaram esparadrapo na boca. A gente não tem que ouvir a voz desses caras ali. Mas, cara, é muito grave o que está acontecendo aqui. Eles estão impedindo a sessão do Congresso, a sessão da Câmara dos Deputados, de acontecer. Isso é autoritário, violento, contra o regimento, contra qualquer questão. A gente sabe que eles não gostam de trabalhar, gostam de tumultuar. Mas hoje está passando dos limites. Estão fazendo um apelo ao presidente Hugo Mota, que não pode deixar isso acontecer. Estamos dizendo que nós vamos representar contra cada um deles no Conselho de Ética, porque eles estão impedindo o funcionamento da Câmara dos Deputados. É meu direito, como deputado federal, estar aqui, debater as matérias, votar as matérias. Não é direito deles impedirem a sessão de começar. Estão aqui vários deputados de partidos, variados partidos, para denunciar esse absurdo e cobrar. A sessão do Congresso tem que abrir e nós temos que discutir a isenção do imposto de renda, nós temos que discutir a responsabilização dos golpistas, nós temos que discutir a cassação do Eduardo Bolsonaro, a cassação da Carla Zambelli, desse bando de lambibotas de Trump que estão lá no exterior conspirando e chantageando. Eles sabem que estão perdendo o debate público na sociedade, por isso fazem isso. Estão desesperados. Mas nós estamos aqui, ó, de cabeça erguida, enfrentando e cobrando. A sessão tem que abrir e estamos aqui para trabalhar e aprovar as melhores leis do Congresso para a sociedade brasileira. É isso, ó. Golpistas, fascistas não passarão sem anistia para golpistas. Do ponto de vista simbólico e jurídico, o Alexandre de Moraes deixa claro mais uma vez que ele não vai recuar. Isso é absolutamente indispensável. Que o Alexandre de Moraes não recue e que o nosso apoio ao judiciário brasileiro aumente, e especialmente a solidariedade irrestrita ao ministro Alexandre de Moraes. É bem importante mencionar que a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes terá um efeito que nós ainda não estamos comentando, mas que o parlamentar que criou a lei ontem deu uma declaração muito importante nos Estados Unidos, dizendo que em nenhuma circunstância os critérios pelos quais a lei foi criada, em nenhuma circunstância, nenhum critério se aplica ao ministro Alexandre de Moraes. Ao politizar a lei Magnitsky, o Trump começa a minar a eficiência da própria lei. Isso em breve ficará muito claro. Segundo passo, a deputada Carla Zambelli é a prova concreta. Eu estava escutando antes o professor Trevisan. Aliás, eu acho ele brilhante. Muito bom. Sempre gosto muito de escutá-lo. Há um ponto bem importante, Gabi, que a gente tem que se recordar sempre à nossa audiência. Nós não podemos cair na armadilha de dizer que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro está regulando as Big Techs como se as Big Techs não fossem reguladas. Elas são reguladas pelas próprias Big Techs. E tem um critério muito claro a regulação que as Big Techs usam. O critério único é a monetização. E como nas redes sociais a retórica do ódio e a violência simbólica monetizam, porque asseguram visibilidade, e a visibilidade é monetizável, a regulação das redes sociais favorece o avanço transnacional da extrema-direita. É isso. As Big Techs já são reguladas por eles, de uma maneira que nós não sabemos como ocorre. Mas nós vivemos no nosso cotidiano as consequências da regulação das Big Techs. É o crescimento de pessoas como Carla Zambelli. Nós lembramos como ela surgiu, você lembra, Chico? Sim. Com aquela fake news absurda. Ela estava em Santa Catarina, onde mais, né? Em Santa Catarina, diante de uma loja Havan, do Luciano Hang. Que ela gravou uma live que viralizou, ela tornou-se conhecida, ela dizia: estou diante das lojas Havan que pertencem à filha da presidente Dilma Rousseff. Exatamente. E Havan é uma homenagem ao regime comunista de Havana. Ela cresce com essa fake news. Ela, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Damares Alves, Michele Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Então, neste caso, levar adiante o processo de extradição da Carla Zambelli é muito importante. Nenhum de nós celebra que uma pessoa tenha como pena a privação de liberdade. Nenhum de nós celebra. Mas, neste caso, tem um efeito didático e pedagógico. É indispensável. O próximo que será preso, Paulo Marçal, me cobrem se em 6 meses ele não estiver preso pelo crime gravíssimo de difusão de falsidade ideológica, crime da Justiça Federal. Mais grave, patético desses traidores, também de viva voz, áudio e vídeo, ameaças às esposas e familiares, citando nominalmente as esposas do ministro Gilmar, do ministro Cristiano Zanin, demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia
dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada. Será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem: ainda há tempo caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano desta Suprema Corte, que não aceitará coações, obstruções ou tentativas de novos golpes de Estado, como ocorrido em 8 de janeiro de 2023. É isso aí, pessoal. E se você também nunca viu a oposição indo lá e obstruindo o Congresso por causa de uma pauta da população, por causa de uma pauta para melhorar as condições de saúde, de educação, de segurança, compartilha, clica, se inscreve, porque eu nunca vi e eu não entendi o porquê de tanto esforço para salvar o Bolsonaro e a família dele. O Brasil precisa acordar. Tamo junto, galera.